Acessibilidade. Bom dia, sejam todos bem-vindos, arquitetos, engenheiros desse meu Brasil que estão aí precisando trabalhar a acessibilidade, atuar com acessibilidade, utilizar elementos de acessibilidade nos seus projetos, nos seus serviços. O meu nome é Juliana. Eu me confundi inteira. Sejam bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino profissionais a se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, agora sim. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e também sou o quê? A sua professora de acessibilidade. E hoje nós vamos trazer para essa live de hoje um tema diferente. Vamos falar sobre acessibilidade em bebedouros. Isso, vamos falar sobre como que você vai trabalhar acessibilidade em mobiliário, nesse mobiliário especificamente no caso de bebedouros, como que você vai fazer isso. A parte de bebedouros, ela está, inclusive, prevista lá na NBR 9050, que é o nosso principal referencial técnico da acessibilidade. Nossa mais famosa norma da... Ó, que até quebrou aqui a minha agora. A minha de tanto usa. O principal e o mais famoso referencial técnico da acessibilidade NBR 9050 vai trazer lá no seu item 8.5 uma parte exclusiva de bebedouros. Porém, essa parte de bebedouros, apesar de estar aqui bem especificada, vai haver alguns outros itens da norma que vão tratar de bebedouros, só que de maneira indireta, e vocês vão ver aqui quais que são. Eu vou começar aqui pelos bebedouros de bica. Bebedouro de bica é aquele bebedouro que você aperta o botão e tem aquela bica, sabe? Que sai aquele jato inclinado assim para a pessoa conseguir beber água sem o copo. Então ela chega com a boca ali, o jato inclinado vai lá e você consegue beber água. Esse que é o bebedouro de bica. E lá na NBR 9050 de 2020, no item 8.5, o primeiro modelo de bebedouro que a norma vai abordar vai ser o bebedouro de bica, esse que eu estou mostrando para vocês. Existe um modelo de bebedouro de bica que é um modelo mais antigo, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Todo mundo com certeza já viu um modelo de bebedouro como esse aqui, tá vendo? Então, nesse local aqui especificamente, eu tenho esses dois bebedouros instalados aqui com esse modelo de bica. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se é isso mesmo, isso. Eu tenho a bica na parte da frente do bebedouro e tem aqui a parte de trás com aquela outra possibilidade de você pegar a água com o copo. E o que está falando aqui na NBR 9050 a respeito desse bebedouro de bica? Está falando o seguinte: a bica deve ser do tipo jato inclinado. Então, o jato, quando sai, deve ser aquele jato em pé, aquele não serve, tem que ser o jato inclinado. Estar localizado no lado frontal do bebedouro, permitir a utilização por meio de copos e ser de fácil higienização. Isso está lá no item 8511. Então, esse modelo mais antigo aqui, até que nesse quesito ele está atendendo. Porém, minto, porque esse jato aqui desse modelo de bebedouro é um jato horizontal, é um jato em pé. E por que que isso é prejudicial? Uma pessoa que vai utilizar, dependendo da habilidade que ela tem, da destreza que ela tem em conseguir utilizar o bebedouro, pode ser que aquele jato venha assim na frente e atinja o rosto dela, tá? Então, esse jato inclinado, o jato vai inclinado, ele vai sair ali, e a pessoa consegue se aproximar e beber a água. Então, essa questão do jato inclinado, ela é obrigatória. E o modelo mais convencional, não é o modelo mais convencional, o modelo acessível de bebedouro de bica, na verdade, eu tenho aqui também, ele vai ser um modelo mais moderno, que eu acredito que muitos de vocês também já tenham visto por aí, em muitos lugares, que é este modelo aqui. Tá vendo? Esse é um modelo acessível, ele apresenta características de acessibilidade que vão facilitar o uso por qualquer tipo de pessoa, e eu vou trazer aqui algumas características, inclusive indicadas lá na NBR 9050, que justificam a utilização deste modelo aqui de bebedouro de bica.
tá? Então, nesse caso aqui, considerando o que a gente já viu ali na norma, você vai ver que ele vai ter essa parte do jato inclinado aqui na frente mesmo, tá vendo? Na parte da frente. E tem também aqui a possibilidade de você utilizar copos, tá vendo? Na verdade, só esse de cá que tem a possibilidade de utilizar copos, o de lá não tem. Deveria ter essa possibilidade aqui para os dois bebedouros, tá? Então, no caso dessa imagem aqui, isso aqui já é um ponto que seria passível de correção. Essa parte aqui, dessa outra possibilidade de utilizar o bebedouro por meio de copos, deveria estar presente nos dois bebedouros aqui. A gente vai ver mais algumas características aqui, tá bom? Seguindo aqui. Deve-se instalar bebedouros com no mínimo 2 alturas diferentes de bica, sendo uma de 90 centímetros e outra entre 1 metro e 1,10 m em relação ao piso acabado. Então, você consegue perceber a diferença? Que nessa imagem aqui, ó, eu tenho esses 2 bebedouros e eles estão atendendo a essa característica que é prevista por norma e que é uma obrigatoriedade. Deixa eu tentar melhorar essa imagem aqui, para vocês conseguirem ver. Então, nesse caso aqui, há os 2 bebedouros em formato acessível, tá? E eles estão instalados com 2 alturas diferentes de bica. Conforme a norma está falando aqui, tem que ser um bebedouro com 90 centímetros de altura e o outro entre 1 metro e 1,10 m, tá bom? Ao passo que, nessa outra possibilidade, que é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, cadê ela? Tá aqui, ó, porque eu mandei de perfis diferentes, tá vendo? Nesse caso aqui, eu tenho os 2 bebedouros com a mesma altura de bica, tá vendo? Na mesma altura do bebedouro. Agora, isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático de por que, assim, é um pouco intuitivo de por que a gente deve ter as 2 alturas de bica para os bebedouros, mas essa questão de você atender a esse requisito, ela tem um motivo, porque quando você está trabalhando a acessibilidade dos espaços, você deve considerar que todas as pessoas consigam acessar todas as funcionalidades daquele espaço. Então, o bebedouro, se o bebedouro é em uma altura, só essa altura mais alta, entre 1 metro e 1,10 m, vai ser mais difícil que todas as pessoas utilizem esse bebedouro, tá? Bom dia, Luciano. Bom dia, Débora, também. Deixa eu acenar para as pessoas aqui. Bom dia, João Bonelli. Bom dia, Débora. Bom dia, todo mundo está acompanhando aqui a nossa live. Então, aqui, ó, vou trazer para vocês um exemplo prático. Olha que interessante aqui, ó, um momento que eu flagrei, tá vendo, ó? A pequenininha ali vai lá para poder usar o bebê, tá com sede, né, gente? Foi lá. Ela conseguiu usar o bebedouro? Conseguiu usar o bebedouro. Mas teve mais dificuldade na utilização desse bebedouro. Se eu tivesse esse bebedouro com a altura adequada, facilitaria a utilização. E existem situações que as pessoas não vão conseguir utilizar o bebedouro nem com dificuldade, vai ficar inviável mesmo essa utilização. Por isso que é importante você considerar a instalação de bebedouros com todas as características de acessibilidade indicadas lá na NBR 9050. E você vê que não é nem o caso de ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa com baixa estatura, uma criança que vai utilizar o bebedouro. Então, essa questão dessas características de bebedouro para você atender a requisitos de acessibilidade nos espaços, ela é importante para que todas as pessoas consigam utilizar essa funcionalidade. Ah lá, oi Luciano, aqui, ó, deixa eu ler sua mensagem. Eu tenho 94 centímetros de altura e sempre... Cadê? Passou aqui, ó. 94 centímetros de altura e sempre tive essa dificuldade em locais públicos, tá vendo? E pior que tem porta-copos ao lado, o mesmo é colocado a mais de 1 metro de altura. Gente, isso é uma dificuldade real. Você tá vendo aqui, né, gente? Então, o Luciano tá trazendo aqui o testemunho dele
E isso, de fato, é algo que acontece com frequência. Então, você atender a requisitos de acessibilidade é você dar a possibilidade de as pessoas conseguirem utilizar as funcionalidades do espaço. E no caso aqui do bebedouro, a obrigatoriedade de você ter o bebedouro em 2 alturas, no caso desse bebedouro de bica, é justamente para isso, para você conseguir dar essa possibilidade a todas as pessoas. Tem mais um item só que vai tratar de bebedouro de bica, que é o seguinte: o bebedouro da altura de bica de 90 centímetros deve ter altura livre inferior de, no mínimo, 73 centímetros do piso acabado. E deve ser garantido um módulo de referência para a aproximação frontal. Então, vamos lá. A gente consegue perceber que cada uma dessas indicações aqui da norma, elas vão trazer especificidades para necessidades diferentes. Então, a gente consegue observar que essa questão de você atender a 2 alturas de bica no bebedouro vai atender primeiro uma pessoa que tem uma estatura mediana, que vai conseguir utilizar o bebedouro lá sem muita dificuldade. Você vai conseguir atender a pessoas de baixa estatura, que é o caso aqui do Luciano, que deu o exemplo dele, que sempre teve dificuldade de utilizar esse bebedouro. Então, é obrigatório você ter o bebedouro a 90 centímetros de altura. E ainda tem essa outra questão aqui, que vai ser uma configuração, uma geometria de bebedouros que vai possibilitar que uma pessoa em cadeira de rodas também consiga utilizar esse bebedouro com autonomia, que é o quê? É essa questão de você ter uma altura inferior livre de no mínimo 73. Por que essa altura inferior livre de no mínimo 73? Porque pensa como que você vai utilizar um bebedouro de bica. Você vai chegar, vai se aproximar, você vai acionar o bebedouro, vai se reclinar para frente e vai beber a água ali por meio da bica. Agora, como que isso poderia ser feito no caso de uma pessoa em cadeira de rodas? Ela precisa arrumar um jeito de se aproximar do bebedouro ali de frente para que ela consiga fazer essa utilização com autonomia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui de novo a imagem desse outro modelo de bebedouro, que é basicamente isso aqui mesmo. Uma pessoa em cadeira de rodas vai conseguir se aproximar aqui de frente para poder utilizar o bebedouro, no caso seria o bebedouro mais baixo, né? E essa altura inferior aqui, ó, para ela conseguir encaixar aquela parte das pernas da cadeira ali, para ela conseguir se aproximar do bebedouro de forma adequada, essa parte inferior, essa altura é de no mínimo 73 centímetros, tá bom? Essa é uma informação de norma com base nos parâmetros antropométricos da própria norma, de como que é a configuração de uma pessoa em cadeira de rodas, tá? Então, gente, é importante você atender a esses requisitos de norma para que todas as pessoas consigam utilizar mais essa funcionalidade com autonomia e com segurança. Bom dia aqui, Engie Puff, e bom dia, Daniel Tesser também, que acabaram de entrar aqui. Tudo bem com vocês? E também Luiz Andrade, não, Luiz Haddad. Eu errando o nome da turma aqui, né, gente? Me perdoem. Continuando aqui, ó. Só que tem um detalhe, nessa imagem aqui, especificamente, olha que interessante, a gente já falou da questão do bebedouro. Bom dia, engenheiro Cláudio Tigner também, que está acompanhando a nossa live aqui. Olha só que interessante. Agora eu vou tratar desse mesmo bebedouro aqui. O que você pode observar? Que existe aqui essa configuração de bebedouro, que é uma configuração de bebedouro acessível, de bebedouro de bica acessível. Sumiu aqui, ó. Tá vendo? Ok, a gente já falou dessa característica de como que ele deve ser instalado, em que alturas ele deve ser instalado, qual que é a posição da bica, quais são as funcionalidades, tá? Agora, veja bem, aqui existe uma sinalização, eu vou ampliar para mostrar para vocês a imagem, tá vendo? É uma plaquinha aqui escrito bebedouro. Eu já vi essa plaquinha em alguns lugares, tá? Inclusive, essa plaquinha aqui, ó,
Ela é eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui no detalhe, mas é uma placa de sinalização no formato acessível, aquela que tem o texto em relevo e também tem o texto em braille, tá vendo? Agora veja bem, lá na NBR 9050 não tem nenhuma recomendação, nenhuma especificação de que você deve trazer esse tipo de sinalização aqui junto aos bebedouros. Agora vamos entender como que é isso aqui. Qual que vai ser a finalidade de você colocar uma sinalização como essa aqui, ainda mais com sinalização em relevo e em braille? Tá vendo? Quando uma pessoa se depara com os bebedouros em algum espaço, em alguma edificação, se é uma pessoa que não tem deficiência visual, ela já vai bater o olho no bebedouro, já vai saber que é um bebedouro. Você não precisa dar um título para uma coisa que é meio que óbvia, entendeu? Então você não tem que sinalizar bebedouros, tá? E no caso, se é uma pessoa com deficiência visual, mesmo que tenha essa placa aqui, imagina se a pessoa está transitando por um espaço como esse, se é a primeira vez que ela vai nesse lugar, ela não saberá onde ficam os bebedouros para ela conseguir ir lá e beber água, tá? Se ela já conhece o lugar, ela vai saber onde que fica, né, posicionado aqueles bebedouros e vai conseguir saber a posição para poder ir lá e beber a sua água. Em que momento ela vai conseguir perceber que existe essa sinalização aqui com a placa em relevo mais o texto em braille para que ela consiga ter acesso a uma informação como essa? Então, a informação essencial que ela precisa saber é de onde que é o bebedouro. Não existe nenhum mecanismo que vai fazer uma pessoa com deficiência visual perceber que essa placa está aqui. E se é uma pessoa que enxerga, o que importa para ela é saber que os bebedouros estão ali. Ela vai bater o olho no bebedouro e vai ver que os bebedouros já estão ali. Então, essa sinalização que foi colocada aqui, ela não faz nenhum sentido e ela não precisaria ter sido instalada nesse espaço aqui. Agora vamos lá para a gente entender o que precisa de ser sinalizado de fato em se tratando de bebedouros. No caso de bebedouros, você precisa sim ter uma parte de sinalização acessível, considerando texto em relevo e considerando o texto em braille também, que é a sinalização em formato acessível. Mas você vai sinalizar os comandos. Você tá entendendo? Não faz sentido você sinalizar, colocar a plaquinha lá bebedouro, porque é meio que óbvio para quem está ali frequentando aquele espaço, mas os comandos sim, você precisa dar um jeito de transmitir a informação de como que a pessoa vai utilizar aquele equipamento ali, entendeu? E esse modelo de bebedouro aqui, esse acessível aqui ainda, ó, já vou ler sua mensagem, tá, Luciano? Esse modelo aqui de bebedouro, ele é acessível pelo fato de ele ter essa geometria que vai conformar aqui com uma pessoa em cadeira de rodas. E acho que muitos de vocês já devem ter visto esse modelo de bebedouro, que esse acionamento dele aqui, ó, vou tentar ampliar para mostrar para vocês aqui, ó. O acionamento desse bebedouro, ele é feito por meio desses botões aqui, ó. Então, eu tenho esse botão aqui, tenho esse botão aqui e tenho esse botão aqui, tá? Então, o acionamento é feito por pressão e você vai ter aqui o texto visual e o texto em braille, indicando se é água gelada ou se é água natural. Então, a pessoa vai conseguir perceber ali por meio do tato se ela está pegando água gelada ou se ela está pegando água natural. Então, os comandos dos bebedouros precisam sim ser em formato acessível. E isso faz mais sentido do que aquela outra sinalização que eu trouxe para vocês ali, que a pessoa vai precisar utilizar aquele bebedouro. Se o bebedouro tem água gelada e tem água natural, é preciso que essa informação seja transmitida para as pessoas que vão utilizar aquele bebedouro ali.
Então, se você tiver somente a informação visual, você não vai conseguir ter um bebedouro acessível, que essa informação deve ser passada em formato acessível, considerando inclusive o texto em relevo e o texto em braille, tá bom? Deixa eu ler a mensagem do Luciano aqui. Um outro exemplo é se a pessoa com deficiência visual também fosse de baixa estatura. Como iria fazer a leitura? É verdade, seria um problema realmente. Né? Então, a acessibilidade deve atender a todos as funcionalidades do bebedouro, que é o tema da nossa live de hoje aqui. Ele deve poder ser utilizado por todas as pessoas em todas as suas funcionalidades. O que entra também lá no mapa da acessibilidade, que é o meu método para você conseguir tornar qualquer espaço, projeto ou edificação acessível, cuja primeira premissa é a dinâmica de utilização do espaço. No caso do bebedouro, como que as pessoas vão utilizar o bebedouro? Primeiro ela tem que ir lá saber onde que é o bebedouro, que foi aquela primeira coisa que eu falei lá no começo da live. Depois que ela já sabe onde que é o bebedouro, ela tem que saber qual é a disposição ali dos copos. E conforme o Luciano falou aqui também, essa disposição dos copos, a altura que a pessoa vai conseguir pegar os copos, ela também deve ser uma altura que esteja na faixa de alcance acessível, que vai ser entre 80 e 1,20 m do piso acabado. Então, todas as pessoas, se você tiver ali o seu suporte para copos, você vai instalá-lo de modo que a posição de manuseio ali dos copos é comprido assim aquele dispensador de copos, né? Então, a parte que você vai manusear, que você vai pegar o copo ali, essa parte de manuseio deve estar na faixa de alcance acessível entre 80 e 1,20 m, para que todas as pessoas consigam também ir lá e pegar o copo para utilizar com o bebedouro. Tá bom? Então, sim, os comandos precisam, sim, ter a sua indicação de funcionalidade em formato acessível. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, que eu tava com o material e acabou que não deu tempo de eu separar para mostrar para vocês aqui. Quer ver? Mas eu vou conseguir. Cadê? Cadê? Aparecer. Achei. Acho que eu achei aqui. Achei. Vou mostrar para vocês uma outra imagem aqui, tá? Então, os comandos que precisam ter a sua funcionalidade ali com formato acessível, para possibilitar que as pessoas consigam utilizar o espaço. Agora, uma outra questão que é importante a gente observar é que o acionamento do bebedouro, ele deve ser feito obrigatoriamente por pressão ou alavanca, que são os formatos de acionamento acessíveis. E mesmo sendo por pressão ou por alavanca, existe um limite da força que pode ser feita para que esse acionamento seja realizado. Se não me engano, é de 36 newtons. A norma traz inclusive essa informação. Qual é a força que deve ser aplicada para que as pessoas consigam acionar os comandos não só de bebedouros, mas de todos os outros equipamentos ou possibilidades de acionamento que existem dentro de uma edificação. Então, voltando aqui para esse outro modelo que eu mostrei para vocês, que é aquele modelo mais antigo lá, ó. Vou até colocar ele de novo aqui para vocês, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Esse não é outro. Então, esse modelo de bebedouro aqui, muitos de vocês já devem ter utilizado. Especialmente os mais antigos, esse acionamento por pressão aqui, ó, tá vendo? Que tem aqui, tanto na bica quanto nesse outro acionamento aqui, tem modelos de bebedouro desse aqui que você vai apertar aquele botão e é um negócio que é duro, que é difícil de usar. Vocês já passaram por isso? Conta pra mim aí. E eu já passei muitas vezes. De ser o acionamento assim, mais duro, difícil de usar mesmo. Às vezes quando você aperta, sai aquele jato muito forte, toma água na cara. Já aconteceu comigo também. Então você até engada, dependendo de como você estiver ali. Então todas essas funcionalidades devem ser observadas no caso de bebedouro. Vou achar uma imagem aqui pra vocês, ó. Eita, agora abriu o negócio errado. Mas eu quero mostrar pra vocês. Por quê? Esses modelos de bebedouro que eu trouxe para vocês aqui, esse modelo especificamente, ele é um modelo de bebedouro de bica.
Gente, eu vou achar esse negócio aqui para mostrar para vocês, não é possível. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Quando a gente tem que fazer as coisas assim na hora, a gente nunca acha nada, né, gente? Como é que pode, né? Vou filtrar aqui por data que vai dar certo. Aparecer. Achei. É isso aqui. Agora, além desse modelo de bebedouro de bica, a norma também permite outros modelos de bebedouro. Não é somente esse bebedouro de bica que você deve utilizar para poder tornar os bebedouros de um espaço acessível. Quer ver? Ó? Eu tenho a possibilidade aqui que traz no próprio item 8.5 lá da NBR 9050, fala de bebedouros de garrafão e outros modelos. Então, a norma não vai especificar todos os modelos que ela vai aceitar. Ela vai falar de bebedouro de garrafão e vai dar a prerrogativa de você utilizar outros modelos também, com essas características que eu vou falar para você aqui agora. O acionamento de bebedouros do tipo garrafão, filtro com célula fotoelétrica ou outros modelos, então dá essa possibilidade, assim como a posição de manuseio dos copos, devem situar-se entre 80 e 1,20 m de altura do piso acabado, que é a faixa de manuseio de alcance acessível para utilização. Abre, por favor. Para utilização. E localizados de modo a permitir a aproximação lateral de pessoa em cadeira de rodas. Então, assim, vou voltar um pouquinho, porque eu não falei de uma coisa aqui que na parte dos bebedouros daquele modelo de bica, que é importante falar também, inclusive está lá na norma, que é o seguinte: além de você ter essa geometria acessível aqui dos bebedouros, essa aqui, ó, essa geometria acessível, é importante que esses bebedouros estejam posicionados de modo que as pessoas consigam se aproximar, utilizar e depois manobrar ali para poder ir para onde ela precisar ali dentro do espaço da edificação, tá? Então isso também é algo que é importante observar, beleza? E aqui, ó, falando dos outros modelos de bebedouro, a norma, ela não vai trazer especificamente, use esse modelo, use aquele, ela não vai fazer essa diferenciação. Ela, inclusive, dá a possibilidade de a gente utilizar outros modelos de bebedouro também, que está aqui no item 852. Ela traz a especificidade do bebedouro de garrafão, mas traz características mais gerais, que fala aqui, ó, a posição de manuseio dos copos, e do acionamento do bebedouro. Então, qualquer modelo de bebedouro que você tenha, você vai precisar observar algumas características, que vão ser o quê? Primeiro, você pode pensar na dinâmica de utilização daquele bebedouro, que é uma das premissas do meu método, que é o mapa da acessibilidade. Então, qualquer que seja o modelo de bebedouro que você tiver no seu espaço ou na sua edificação, se você entender como que ele vai ser utilizado, nas microtarefas que a gente faz para poder usar o bebedouro, sair do automático e pensar todas as etapas que você vai vencer para utilizar o bebedouro com autonomia e com segurança, você vai conseguir fazer uma avaliação mais racional se aquilo ali é acessível ou não. E em muitos casos a norma vai permitir muitos modelos de bebedouro também, não necessariamente aquele de bica que eu mostrei para vocês a imagem, tá? Então, tanto o acionamento quanto a posição dos copos devem estar nessa faixa de alcance acessível entre 80 e 1,20 m. Agora, você tem que pensar também que esse acionamento, ele deve ser feito por pressão ou por alavanca. Então, muita atenção pelo seguinte: esse modelo de garrafão, geralmente você vai ter aquelas bicas que você aperta, empurra assim o copo, então é por pressão, e você vai conseguir utilizar o bebedouro ali com autonomia. Ou então aqueles que são uma linguetinha que você aperta, então também é pressão, você vai conseguir utilizar com autonomia. Você tem esse modelo de bebedouro aqui, que é aquele modelo de bebedouro industrial, que hoje em dia é muito comum. Eu tenho uma imagem dele aqui, da outra que eu não consegui pegar. Mas eu tenho esse modelo de bebedouro aqui, ó, que é esse modelo industrial, tá vendo? E esse modelo de bebedouro industrial, ele também pode ser utilizado.
Só que você precisa observar algumas condições para que ele seja em formato acessível, que vai ser o quê? Essa posição de manuseio aqui do bebedouro, e para você tirar a água ali, tem que estar na faixa de alcance acessível. E o acionamento, essas torneiras aqui do bebedouro, você vai precisar de ter pelo menos uma torneira em cada funcionalidade em formato acessível. Então você vai precisar necessariamente ter um bebedouro com torneira de alavanca. Ou por pressão também vai funcionar. Você não pode ter aquela torneira convencional que é aquela de giro, porque não é um formato acessível. Mas você pode ter a torneira de alavanca. E não precisa ser aquela torneira com aquela alavanca enorme. Não. O modelo de torneira de alavanca não precisa ter aquele acionamento enorme. O tamanho do acionamento, agora eu vou até olhar para vocês aqui, ó. Quer ver? Isso vai estar, vou falar exatamente onde que isso vai estar aqui na norma. Essa questão do acionamento. Quer ver? Cadê? Agora que eu comecei a falar, eu vou ter que terminar de falar. Travamento. Aqui, ó. Olha só, gente. Item 467. Fala controles, dispositivos de comando ou acionamento. Os controles, botões, teclas e similares devem ser acionados por meio de pressão ou de alavanca, que foi o que eu disse. Recomenda-se que pelo menos uma de suas dimensões seja igual ou superior a 2,5 centímetros. Então, olha só a imagem que a gente tem aqui, ó. A norma, inclusive, vai especificar. Se é um comando por pressão, tá vendo? Ele está indicando essa dimensão aqui com 2,5 centímetros, o tamanho dela. Se é um acionamento por alavanca, a alavanca em si, tá vendo? No mínimo 2,5 centímetros. Então, quando você vê aquelas torneiras com aquela alavanca enorme, aquela torneira, inclusive, é caríssima. É claro que vai ser uma utilização mais fácil, mas você consegue encontrar modelos de torneiras convencionais com acionamento por alavanca e que vai possibilitar essa utilização pela pessoa por meio da alavanca, e não tem que ser aquela alavanca enorme. Segundo a norma aqui, 2,5 centímetros para esse acionamento já é suficiente para que ele seja realizado, tá? Então, mesmo que você utilize esse bebedouro aqui do modelo industrial, você deve observar isso. Se é um bebedouro industrial que eu tenho água natural e gelada, pelo menos um de cada, um natural e um gelada, vai ter que ser em formato acessível, com esse acionamento por alavanca. O outro aqui que esteja sobrando, aí não tem problema, pode ser num formato, em outro tipo de formato. Aí você já está contemplando o acionamento acessível para todas as funcionalidades daquele equipamento ali. E nesse caso aqui também, ó, é importante, igual eu disse lá no começo, você indicar essa funcionalidade aqui, gelado ou natural, em formato acessível, com o texto com caractere em relevo, mais o braille. Nesse caso desse bebedouro aqui, a gente está vendo somente a informação visual de onde você vai conseguir tirar a água gelada e onde você vai conseguir tirar a água natural, tá? Então, essa sinalização dos comandos e os comandos em si devem ser em formato acessível, tanto a utilização quanto a sinalização para identificação ali do que você está pegando naquele bebedouro, se é água gelada ou se é água natural. Ficou claro para vocês? Deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo, o Luciano já responde a pergunta dele aqui, né, Luciano? Era só isso. Deixa eu acenar aqui, ó. Vitório Silvestre, Edgar Moreira, Samuel Lima. Bom dia, pessoal. Bom ter vocês por aqui, viu? Driandrade. Gente, lê esses nomes de perfil, que, gente, é um desafio para mim, viu? Porque fica tudo junto.
Aí você não consegue entender muito bem o que é no primeiro momento, mas no final das contas dá certo, tá? Gente, eu vou falar só de mais um aqui que é muito comum e que vocês devem prestar atenção na hora que estiver trabalhando a acessibilidade aí do seu espaço, da sua edificação ou fazendo a indicação aí no seu projeto, que eu vejo dele a todo momento, que é aquele bebedouro. Normalmente ele é suspenso e ele tem aquele acionamento, já viu? Tem duas rodinhas assim que você precisa girar. Esse modelo de bebedouro, ele não tem um formato acessível, justamente por essa característica de acionamento de giro. Eu não tenho uma imagem dele para mostrar para vocês aqui, porque eu não consegui separar. Vocês me perdoem, mas eu acho que todos vocês vão conseguir saber qual que é. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, quer ver, ó? Eu vou achar aqui, ó, que aí eu mostro para vocês. Mas é um modelo de bebedouro muito comum em empresa, em todo lugar que você vai, você consegue ver dele. E, de fato, esse acionamento por giro, ele vai impedir que muitas pessoas consigam utilizar o bebedouro, porque não é todo mundo que tem essa destreza, essa habilidade no acionamento, essa coordenação motora fina para conseguir utilizar. Quer ver? Vou achar aqui no Google mesmo para mostrar para vocês. Olha só, se eu tivesse feito isso aqui no começo, eu ia conseguir mostrar um monte de modelo aqui, ó. Cadê? Carregando aqui. Cadê? Não é possível que eu não vou achar justamente esse aqui, né? Eita, glória. Só porque eu falei que ele é muito comum, não vou achar nenhum dele aqui, só para eu pagar a língua. Aí eu passando vergonha com vocês aqui, ó. Gente, nenhum, não é possível que eu não vou achar dele aqui. Não achei mesmo, não. Vou ficar devendo para vocês a imagem, que já tá tarde, vocês têm que fazer também, eu também. Tenho que ir lá resolver minha vida aqui, um monte de menino que eu tenho aqui. Então, vou ficar devendo para vocês a imagem do acionamento do bebedouro, mas é um que tem lá, um do lado do outro, que tem aquelas rodinhas que você gira e faz o acionamento da água. Toda hora que você digitar isso aqui, você acha, gente, não é possível. Agora me irritou esse negócio aqui. Bebedouro. Imagens. Agora eu tô querendo mostrar esse trem pra vocês. Vou sair de mentirosa aqui, de que não tem esse bebedouro, que não existe. Só parece industrial, nossa senhora. Tá vendo? É bom pra você aprender, Juliana, deixar tudo separado antes da live, pra você não passar vergonha aí com o pessoal. Enfim, gente, acho que eu não vou achar mesmo, não. Vou fazer uma postagem com esse bebedouro só pra mostrar pra vocês qual que é, tá? Pra não ficar dúvida. Mas esses bebedouros com modelo de acionamento de giro não devem ser utilizados, pois não podem ser utilizados por todas as pessoas, tá? Gente, então é isso. É isso que teríamos para falar hoje a respeito de acessibilidade para bebedouros. É um item que está previsto lá na NBR 9050 e eu espero que vocês não errem mais quando estiverem trabalhando a adequação para acessibilidade de algum espaço, de alguma edificação ou de algum projeto, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu acenar aqui, chegou mais gente. Eu acenar para todo mundo aqui. Acenei. E é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.